Hoje nós vamos falar por que duas pessoas falam sobre o mesmo assunto. A diferença é que uma é ouvida, a outra não. Por quê? Algo muito interessante. Eu já digo para você, clique aí no sininho, ative o sininho, clique no like, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Se você está gostando ou não dos assuntos, mas é algo muito importante. Por que duas pessoas falam sobre o mesmo assunto, uma é ouvida e a outra não? Antes eu quero aqui recomendar para você, eu tive a oportunidade de gravar 2 CDs na minha trajetória até agora, na minha jornada. Estamos preparando aí um terceiro e eu creio que será tremendo, tá bom? Mas eu quero deixar aqui, olha, Jesus Cristo é a Saída, é o primeiro CD, são 11 canções gravadas aqui, incluso o playback, não é? E são canções que Deus assim permitiu que escrevêssemos, algumas são parcerias com a minha esposa e fala de um tempo, de um momento muito especial na nossa jornada cristã, tá bom? Também deixo aqui para você uma outra indicação, que é esse outro CD aqui, Deus Tem Feito, tá certo? É uma nova fase também da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, tá? Mas por que, então, que duas pessoas falam sobre o mesmo assunto, uma é ouvida e a outra não? É algo muito interessante. Talvez seja a sua crise. Talvez você já se perguntou assim como eu, poxa, por que eu falo aquilo que o João, que o Bastião fala e eu não sou ouvido, não é? Eu falei a mesma coisa e tudo mais. Olha, eu quero te dizer algo. Antes de revelar para você o porquê disso, né, e o porquê que isso acontece, eu quero te falar algo. Um dia, a minha esposa, isso é muito duro, foi muito duro para mim, mas é algo muito interessante que eu aprendi e quem sabe você esteja passando pelo o mesmo processo, a mesma situação. A minha esposa falou assim, eu quero te dizer algo, você é muito melhor do que este cidadão. Tem uma diferença. Ele acredita nele e faz. Você, no entanto, parece que não acredita. Alguém já perguntou para você, já falou para você, já afirmou para você isso que eu acabei de dizer? Isso é muito doído. Conta-se uma história que um ator, não é? Ele fez um desafio para um pastor uma certa feita. E o pastor topou o desafio, falou, tudo bem, combinado, eu vou aceitar esse desafio e vamos juntos. E qual era o desafio? O desafio era o seguinte, o amigo que era ator, ele convidava então esse certo pastor para ir ao teatro, não é? Para assistir uma peça. E o pastor nunca quis, porque segundo ele, isso ia contra aos princípios, valores, etc. Na verdade, esse tal pastor era um religioso. Tudo bem? Dito isso, continuamos com a história. E aí, então, o ator, ele propôs um desafio e falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou na igreja no domingo para te ver pregar. Mas, vamos fazer um acordo. No outro domingo, você vai no teatro assistir, então, a peça que eu vou apresentar. E aí eles fizeram um desafio. Olha, eu quero ouvir você falar sobre o Salmo 23. Pastor, você vai dizer o Salmo 23, você vai pregar sobre o Salmo 23. E o ator iria, então, apresentar uma peça sobre o Salmo 23. Pasme, quando chegou no domingo, dia de culto, a igreja estava ali, não com muitas pessoas, e o pastor, então, aquele sermão preparado, não é, dentro das regras de
hermenêutica, exegese. Então, pregou o sermão. No outro domingo, então, conforme o combinado, conforme o acordo, esse pastor vai, então, ao teatro, não é? E chegando lá no teatro, muita gente, gente para fora, gente em pé, não tinha como, não é, comportar todo mundo naquele teatro. E o pastor, então, muito triste, perguntou para o seu amigo, tomando uma xícara de café, e falou para ele o seguinte: veja bem, rapaz, eu estou pregando a verdade, eu estou anunciando o evangelho e poucas pessoas têm entendido isso e têm ido, então, à reunião no prédio da igreja. E aí, sorrindo, o ator disse para ele algo muito interessante. Falou: olha, pastor, você prega uma verdade como se não fosse. E eu represento uma peça. Quem sabe, muitas das vezes não é uma verdade, mas eu apresento ela, eu vivo ela como se fosse verdade. Isso me fez pensar, quem sabe seja a sua realidade. Então, eu quero revelar para você, sem mais delonga, sem mais enrolação, por que, então, que uma pessoa fala um assunto e é ouvida, e a outra pessoa fala o mesmo assunto e não é ouvida. Observe uma coisa, as pessoas estão à procura de, observe, uma experiência de resultado, poder e autoridade. Eu vou repetir, experiência, resultado, poder e autoridade. Quando nós pensamos em experiência, muitas pessoas têm experiência e não transmite a outros a experiência, mesmo sendo ela verdade, porque há uma série de impedimentos, há uma série de bloqueios e nós não vamos falar sobre isso neste vídeo. Mas, observe uma coisa, quando se trata de resultado, e eu quero pontuar isso para você pensar. Resultado. Você será lembrado por duas coisas. Porque resultado é resultado, seja ele positivo ou negativo. Então você será lembrado ou pelo resultado positivo ou pelo resultado negativo. Agora, uma coisa é certa. Só tem resultado quem está fazendo alguma coisa. Preste atenção numa coisa. Um dia, um amigo, ele falou, quando eu fui falar para ele sobre alguém que eu respeito muito, a primeira pergunta que ele me fez foi: esta pessoa tem resultado? Porque falar, eu também falo. Falar, eu também sei falar. Agora a questão é se essa pessoa tem resultado. Então observe, resultado é resultado, não é? Só tem resultado quem está fazendo, ok? Pense nisso. Se você está fazendo, você tem resultado, seja negativo ou positivo. Mas o certo é que você está fazendo. Guarde algo no seu coração para você lembrar sempre. Você nunca perde. Preste atenção nisso. Ou você ganha, ou você acerta, ou você aprende. Guarde isso no seu coração. Você nunca perde. Ou é um aprendizado, ou você acerta. Por isso, nunca pare. Tá bom? Eu quero deixar aqui registrado o meu pedido. Deixe o seu like, deixe o seu joinha. Está fazendo sentido para você? Tá ok? É a forma de você patrocinar este canal para que outras pessoas possam também ter acesso aos conteúdos que você está tendo, ok? Não te custa nada você deixar aí o seu joinha, o seu like, tá bom? Você não está pagando nada por isso.
Então faça isso para que outras pessoas também possam ter acesso a este canal, a este conteúdo, tá bom? Isso vai ajudar outras pessoas, pode ter certeza. Transborde sobre a vida de outras pessoas. Compartilhe, comente. Se você não gostou, comente. Se você não pensa assim, quem sabe outras pessoas, eu inclusive vou aprender com você. Então, o que você não pode é ficar inerte, parado sem fazer nada. Bora para ação? Deus abençoe, te vejo no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço!